Esse imensurável amor de Deus que nos move, tão grande, transcendente e ao mesmo tempo imanente, cabe em nosso coração. Obrigado por essa música que as crianças acabam de cantar, que fala o nosso coração. Nós temos mais uma vez a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus para um estudo específico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, que vamos destacar hoje. É um capítulo muito especial. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas tem algumas partes que parece que são mais especiais. Esse capítulo 5 é um desses capítulos que realmente fala profundamente ao coração de todo aquele que se propõe a seguir a Cristo, a fazer aquilo que Deus espera do seguidor de Cristo. Então, nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouco sobre o que Paulo escreve nessa carta aos Efésios, nesse capítulo 5. Que Deus nos abençoe. Vamos buscar a Deus em oração primeiro? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua forma maravilhosa de te revelares. Tu és maravilhoso e te revelas de forma maravilhosa. Obrigado pela tua transcendência, tua grandeza, que não pode ser medida. E muito ao mesmo tempo, muito obrigado porque tu te importas com as pequenas coisas, como a nossa vida, por exemplo, que nada representa diante dessa tua grandeza imensurável. Mas tu nos amas, tu te preocupas conosco. Muito obrigado, Deus, porque um dia nós reconhecemos que sem Cristo não haveria condições de nos encontrarmos contigo. E estamos nessa caminhada, tendo recebido Cristo como nosso Salvador. E queremos aqui aprimorar nossa caminhada mais e mais, para sermos mais semelhantes àquilo que tu esperas de nós. Sendo imitadores de Deus por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a colocar em prática, ajuda-nos a sermos testemunhas de que esse estudo possa nos levar para mais próximo daquilo que é o teu desejo que seja a nossa vida aqui neste mundo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estou comigo na sala, Fernando e Jussara. Muito prazer. Vamos ouvi-los dando sua saudação nesse momento. E assim continuamos a nossa caminhada. Mas, Jussara. Boa noite a todos, graça e paz, shalom, né? Paz abundante, felicidade, alegria para todos vocês e para cada um desta mesa também. Hoje nós temos um capítulo lindo para a gente parar, pensar um pouquinho e tirar lições para as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um Anoitecendo com a Palavra, um estudo. Neste caso, hoje estaremos falando sobre Efésios 5, um livro em si muito bom, muito enriquecedor, e um capítulo realmente que dá para mais de uma noite conversarmos sobre ele. Então, pegue sua Bíblia, vamos nessa, como diriam alguns, porque existe muita coisa por que aprender. Então, quero convidar você novamente a pegar sua Bíblia, acessar ou simplesmente acompanhar a leitura conosco. Então, fique antenado e vamos à leitura da Palavra de Deus nesta noite, que estará falando aos nossos corações neste momento, e diz assim esse capítulo: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos.
Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, nosso estudo agora com o pastor Arno Hibner. Então, esse capítulo já começa, já digamos assim, como se diz popularmente, entrando de sola, né? Nos levando a pensar nas possibilidades de sermos imitadores de Deus. É um pouco difícil isso, não? Como nós podemos ser imitadores de Deus? Né? E Paulo começa esse texto, esse capítulo, com esse desafio, né? Sejam imitadores de Deus.
Esse é um capítulo, digamos assim, crucial da carta de Paulo aos Efésios, onde ele oferece instruções práticas sobre como os cristãos devem viver na conformidade da nova aliança. Como deve ser essa vida com a relação ao domínio do Espírito Santo sobre nossas vidas, a conduta do Espírito Santo sobre nossas vidas e nossa caminhada aqui nessa nova aliança. Ele enfatiza a importância de viver em amor, santidade, refletindo a luz de Cristo em todas as áreas da vida. E ele aborda especificamente questões como moralidade, como relacionamentos interpessoais, como conduta na sociedade, enfim. Ele abrange muita coisa, um leque muito grande, muito aberto aqui para a nossa meditação, né? Destacando o papel do amor e da submissão. Essas duas coisas que ele queria apontar aí, né? Amor e submissão, que é mútuo entre marido e mulher, como exemplo que faz que nos mostre como Cristo ama a igreja e assim Cristo se comporta a igreja em relação a Cristo. Ele faz essa comparação aí, né? Paulo, então, ressalta a necessidade de evitar a imoralidade, práticas pecaminosas, incentivando os crentes a serem imitadores de Deus e a viverem de acordo com a sua vontade. Não a vontade do crente, mas a vontade de Deus, como Deus quer que nós vivamos. Então, esse capítulo ele é um modelo inspirador de conduta, desafiando-nos a refletir a imagem de Cristo em nossos relacionamentos, estilo de vida diário, ao buscarmos agradar a Deus em tudo. Já nos primeiros 4 versículos, ele nos leva esse assunto, tornando-nos ou desafiando-nos a tornarmos-nos imitadores de Deus, né? Esses versículos, primeiros 4, eles exortam os cristãos a imitarem Deus vivendo em amor e santidade. Devemos seguir o exemplo de Cristo, que deu a sua vida por nós. Esse é o ponto, digamos assim, bastante enfatizado nas entrelinhas desse texto, né? Cristo deu a sua vida por nós, Deus faz de tudo para que a igreja deles o sirva, e nós devemos, então, ter isso como exemplo. O texto adverte contra a imoralidade e as impurezas, comportamentos que são incompatíveis com aquele que se propõe a seguir a Jesus Cristo. Sede imitadores de Deus, ele começa dizendo assim, imitadores de Deus como filhos amados. Isso nos leva a entender que ele nos exorta a refletir o caráter de Deus em nossa vida, especialmente através da demonstração do amor e santidade de vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso tem que fazer a grande diferença no nosso caminhar. Como filhos de Deus, somos chamados a imitar o seu caráter, conduta, demonstrando amor e santidade em nossas ações, nossas práticas e nossa forma de falar, nosso procedimento. Então, andar em amor, como diz o versículo 2, como Cristo andou e a si mesmo se entregou por nós. Assim devemos nós seguir também. Nos lembra o exemplo supremo de Cristo, que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Cristo se sacrificou por nós e nos amou a esse ponto. E nosso amor de uns para com os outros, e também o nosso amor para com Deus deve ser, digamos assim, fundamentado nesse amor de Cristo. Então, e toda a impureza, nesse caso, ele já fala no versículo 3, toda a fornicação, impureza, avareza, nem se nomeie, como convém a santos que aqui são chamados aqueles que são seguidores de Cristo. Nós estamos também nesse bolo. Esse versículo enfatiza a necessidade de viver uma vida santa, afastando-nos das práticas pecaminosas. Devemos, como cristãos, nos esforçar a viver de acordo com os padrões de pureza e retidão que Deus estabelece na sua palavra, de ponta a ponta. E esse capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo parece que consegue reunir um bocado de coisa que Deus fala ao longo de toda a palavra, né? Nem torpezas, nem palavras sem sentido, alguma outra versão diz assim, chocarrices, que não convém, né? Antes, falai em ações de graças. Então, comportamentos impróprios, frívolos, são, digamos assim, colocados de lado aqui nessa palavra de Paulo. Em vez disso, devemos cultivar um estilo de vida caracterizado pela gratidão, pelo comportamento da nossa identidade como filhos de Deus. Como já disse, estamos no mundo,
mas não somos do mundo. Agora, nós não temos como evitar o contato com pessoas que assim vivem. Mas nós vamos ver daqui a pouco ainda que ele vai dizer, mas não podemos nos associar a eles. Não temos como evitá-los, nós vamos esbarrar com esse pessoal, mas não podemos nos, digamos assim, fazer colegas deles, fazer com que nós nos tornemos idênticos a eles. No versículo 5 a 8, ele vai falar sobre viver em luz e sabedoria. Esse bloco de versículos enfatiza a necessidade de abandonar as práticas pecaminosas, destacando a incompatibilidade entre tais comportamentos e a herança do reino de Deus. Portanto, se nós somos da luz, as obras das trevas não têm mais valor, não tem mais lugar na nossa caminhada, né? Somos exortados a viver em luz, praticando o que é aceitável a Deus, aceitável ao Senhor, e discernir, digamos assim, a vontade de Deus. Isso, naturalmente, parte daquele, ou é capaz de fazer aquele que vive na luz. A pessoa sem Cristo não tem condições de ver, mas nós temos condições de ver, porque nós temos Cristo em nossa vida. Bem sabeis isso, diz o versículo 5, que nem um devasso, impuro, avarento ou idólatra tem parte no reino de Deus. Não tem. Então, esse versículo adverte contra a impureza, ganâncias incompatíveis com a herança do reino de Deus. E aqueles que persistem nessas práticas revelam a idolatria, estão excluídos da herança de Cristo. Excluídos literalmente. E essa passagem reforça a santidade, pureza exigido para aqueles que são seguidores de Cristo. Então, isso mostra essa passagem que nos alerta sobre os perigos de palavras enganosas. A ira de Deus está reservada para aqueles que são desobedientes. Isso destaca a importância da vigilância espiritual e o discernimento diante das tentações e das falsas doutrinas, que nós podemos perceber que os nossos dias estão sendo, digamos assim, aparece de forma crescente. Parece que há uma multiplicação desse sentido. Então, no versículo 7, ele diz, portanto, não sejais companheiros desses que assim praticam. Ele começa esse versículo dizendo, portanto, ou seja, ponto final, não tem como fazer companheirismo com esse pessoal. É uma expressão clara, não se associem com aqueles que praticam tais coisas, que assim procedem. Essa instrução, portanto, reforça a necessidade de separação do mal e manter padrões morais elevados, evitando a cumplicidade com obras da carne ou com aqueles que as praticam e se deleitam na prática dessas coisas. Ele diz assim, vai continuar no versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, ou seja, vocês viviam mergulhados na escuridão do pecado. Mas agora, em Cristo, são trazidos para a luz. Assim devemos, portanto, evitar, de acordo com essa nova realidade, manifestando a natureza transformadora que a luz que vem de Cristo opera na nossa vida. Né? E nós vamos consultar um pouco mais depois sobre isso, mas eu queria primeiro, até aqui, ouvir os nossos queridos da mesa sobre essa colocação até nesse momento aqui. Essa carta, essa escrita, né, de Paulo, ela é muito de orientação, ela é muito pedagógica. Imagina você recebendo uma carta e na carta contém várias instruções, né? Cuida disso, cuida daquilo, e que você vai ter melhor saúde, que você vai dormir melhor. A gente abre o YouTube e tem vários médicos dando orientações de como devemos proceder, se queremos ter uma vida saudável. E o apóstolo Paulo aqui faz isso, e no capítulo 5, ele faz um alerta. Vem cá, somos de Cristo? Cristo faz parte da sua vida? Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. E quais são as orientações? Pureza, santidade, alegria, não estar envolvido em grupos, né, que difamam a Deus, que da sua boca saem palavras torpes. O que são palavras torpes? Maldosas, impuras. Então, ele está orientando. Quer ser feliz? Quer viver bem? Escuta aqui, pessoal.
Vamos imitar o que Deus diz. A gente não precisa imitar galã de cinema, jogador de futebol, nada disso. Que esses aí são humanos como nós. Mas imitarmos o que Deus diz para a gente fazer é algo sensacional. E ele joga muito sério com a questão dos palavrões, viu, meu povo? Palavrão. Na hora da agonia, na hora da raiva, tá aqui. Ai, Jussara, mas de vez em quando escapole. Tudo bem, mas aqui ele está dizendo nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Então, eu, para proferir ações de graças, são palavras de bênção. Então, da mesma boca não pode sair palavra de bênção e sair torpezas, né? Sair palavrões. A coisa assim, bem prática, que muitos crentes novos ainda trazem um pouquinho do hábito antigo, mas aqui está dizendo, olha, vamos ser imitadores de Cristo. Então, e aí ele diz no versículo 8, fechando esse primeiro bloco, porque no outro tempo nós não sabíamos disso, mas agora que a gente sabe, andai como filhos da luz. Que maravilha! É uma carta muito instrutiva, muito boa. Pegando esse gancho de Jussara, é interessante perceber que o primeiro verso, né, diz seria imitadores de Deus. Quando criança nós brincamos, o mestre mandou, e aí fazíamos todas as mesmas coisas que aquele que estava na frente ordenando faria. Ele ia fazendo, nós vamos fazendo. As crianças, quando pequenas, isso o Jussara pode confirmar, eles veem a atitude dos pais e imitam as coisas que os pais e os adultos fazem. Então, base dessa imitação se eu estou fazendo, os adultos pensando assim, estamos fazendo bem, a criação desse menino, dessa menina, vai sair também bem, porque ele está me imitando. Se eu profiro palavrões, a criança vai captar e vai proferir palavrões também e vai achar que isso é normal. Não é verdade? E aí, então, quando Paulo diz sejam imitadores de Deus, é porque quer que olhemos para o alvo, olhemos para cima e sejamos aquilo que o mundo não é o que nos oferece, mas sim o que Deus, em sua sabedoria, nos oferece. Então, sejamos imitadores daquele que realmente nos levará a bons pastos, a uma retidão, a alegria, a felicidade. Então, com isso, o que acontece? Aí começam as consequências, a bondade, como é que fala os versos? Mais Vivam em adiante amor. vai falar, né? Mais adiante. Isso, aroma agradável, sejamos aroma agradável a Deus, receberemos a herança do reino de Cristo, certo? E aí depois ele vem em relação à pureza, e aqui destaco essa parte também da pureza, que é numa coisa muito, muito prática. Quando a gente caminha com uma blusa, uma camisa branca, diante de uma luz tênue ou uma luz baixa, não se percebe e todo mundo acha que minha roupa está branca e reluzente. Mas cada vez que a luz expande e a luminosidade cresce, a gente começa a ver dentro dessa roupa branca algumas manchas que nem eu mesmo percebia. Então, o que significa isso na prática? Que quanto mais estamos perto da luz, mais fácil vai ser observar o pecado que há e poder retirá-lo, para que eu me torne mais alvo como a neve, como diz o hino. Mas enquanto estiver mais perto das trevas, isso não se nota e se mistura, que é o pior de tudo. E eu não me dou conta e faço como se fosse normal. Então, quanto mais luz, mais hacia a luz, mais
o meu pecado aparece, mas é mais fácil de poder limpar, de poder retirar para ser mais alvo e me parecer mais com Cristo. Então, esse é o início ótimo do nosso capítulo de hoje. E aí, pastor, com o senhor. Eu já invadi um pouquinho o capítulo seguinte, a parte seguinte, mas tudo bem. Que essa parte é exatamente do capítulo das versículos 9 a 13, que fala exatamente sobre essa questão aí dos filhos da luz revelando a verdade, né? Esses versículos destacam a transformação do crente que passa das trevas para a luz, que são chamados para viver essa vida de retidão, de verdade, expondo as ovas infrutíferas das trevas. A luz, como eu já disse, Fernando, revela o que está escondido, traz à tona a verdade e desperta para a justiça. Esse é o caminho. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, diz o versículo 9. Aliás, ele fala aqui, toca um pouco daquilo que ele fala na carta aos Gálatas, né? Quando ele fala do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito que inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, e mansidão e temperança, esses 9 gomos de um fruto do Espírito que ele menciona lá naquela carta. Virtudes que refletem a natureza e repetem o próprio Jesus Cristo, né? Ele enfatiza aqui nesse trecho a importância de discernir, de escolher aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O discernimento só é possível para o crente que tem o Espírito em si. O homem do mundo não tem condições de fazer. Então, esse chamado à santidade e a prática da justiça, isso deve estar, digamos, nos levando a refletir a luz de Cristo, porque vós sois a luz do mundo, que Cristo disse lá no seu início de ministério, é o que se espera de cada um de nós. A Bíblia que o mundo vê hoje é a vida do crente. Então, nós precisamos viver de tal forma que sejamos uma revelação daquilo que Cristo espera de nós. Aí no versículo 11 vai dizer, mais uma vez, não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, ou seja, daqueles que não têm Cristo como Salvador. E destaca a necessidade de evitar, de participar, como o Jussara também já falou, dessas questões, de realmente fugirmos disso. Práticas pecaminosas, malignas, mas em vez disso, denunciá-las, rejeitá-las, mantendo-os firmes na verdade e na retidão. É fácil? Nem sempre, mas é possível. Se nós quisermos realmente representar aquilo que Deus espera que nós façamos. Ali, a respeito dessa turma, ele diz assim, porque os que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até dizê-lo é difícil. Alerta sobre a natureza maligna dessas atividades praticadas secretamente pelas pessoas das trevas. Isso enfatiza a importância de expor e rejeitar tais práticas. Não tem como eu já disse, não tem como evitá-los, mas não podemos nos associar. De forma nenhuma. Evitar no sentido de encontrar. Não vou encontrar essas pessoas, claro que vou encontrar. Porque eu vivo na sociedade onde eles vivem. Mas eu não posso me associar praticando o que eles fazem. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, que a luz que está em nós vai nos mostrar essa diferença. E vamos ter condições de verificar o que realmente é verdade e o que não é. Então, isso destaca essa verdadeira natureza das obras das trevas, que é revelada quando expostas à luz. Vai aparecer, vai ser mostrado. Mostra que a luz, a justiça, a verdade vão mostrar isso tudo. Isso evidencia a importância da luz divina em nós, em nosso interior, para que nós possamos ver essas condições. Na sequência, até o versículo 17, 14, 17, justamente ele fala sobre esse despertar para essa luz, deixando essa luz brilhar mais e mais em nosso interior. Ele exorta a todo crente para a verdade espiritual a viver com discernimento, buscando entender que tudo aquilo que o crente faz seja baseado, pautado naquilo que a palavra de Deus ensina, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Ele destaca a importância de estar consciente da vontade de Deus. Eu não vivo para mim, mas vivo para Ele. Todo crente deve ser encorajado a aproveitar cada oportunidade para viver para Deus.
remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem cada oportunidade, porque o tempo é curto. Eu não tenho muito tempo para fazer isso. Aí eles desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Essa passagem, por exemplo, esse versículo nos motiva a despertarmos do sono, a nossa sonolência, para dar lugar à luz que vem de Cristo, para que essa luz possa brilhar, possa encontrar, digamos, oportunidade para iluminar no mundo escuro que nós vivemos. E ao levantar-se da escuridão espiritual, nós recebemos, então, a iluminação em direção de Cristo para viver uma vida de retidão, de verdade, um chamado para a transformação espiritual seguindo a Cristo. E aí ele vai dizer assim no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Se nós não temos sabedoria, Deus tem para dar. Deus tem. Paulo, então, exorta nesse ponto qualquer crente que seja a viver com sabedoria e discernimento, repetindo sobre as ações e escolhas. O que eu faço, o que eu escolho fazer, é muito importante, porque é preciso que seja pautado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Todo crente que se propõe a seguir a Cristo de coração, deve agir de forma sensata, reconhecendo a importância de seguir os princípios e ensinamentos de Cristo em sua conduta diária, no seu dia a dia, contrastando com a tolice que nós vemos por aí, que não leva a coisa alguma. Isso precisa ficar muito claro. Mas, para isso, ainda na sequência, aí vai dizer a submissão à plenitude do Espírito Santo. Esses versículos instruem a sermos cheios do Espírito Santo, expressando em louvor, gratidão, submissão mútua, a plenitude do Espírito se manifesta na adoração comunitária e no respeito mútuo entre esposo e esposa. Vai entrar nesse assunto aqui agora. Refletindo sobre a submissão de Cristo na vida cotidiana. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não há, nem nesse versículo, nem em outro versículo, uma proibição para que se consuma vinho. Mas ele diz o seguinte, se você não aguenta o vinho, então não tome. Porque se você não suporta e vai ficar fazendo besteira, então não tome nada. Se abstenha, deixa para lá. Então, em vez disso, diz aqui, os crentes são obrigados, aliás, incentivados a buscar o Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando o ébrio ele se enche com bebida alcoólica, não é mais ele que dirige a sua vida, é o álcool. Então ele fica, sei lá, à mercê. Não sabe bem para onde é que vai, porque ele não está conduzindo sua vida. Aí, mais ou menos assim, Paulo quer que nós andemos guiados pelo Espírito. Que o Espírito nos conduza, que o Espírito nos leve para onde precisamos ir, né? Enchei-vos do Espírito, né? Que traz paz, traz alegria, traz unidade, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Aí eles falam, em vez de falar besteira, falar entre vós, entre salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do nosso coração. Essa passagem destaca a importância da adoração e comunhão com Deus. Devemos envolver com expressões de louvor, gratidão, cantando salmos e hinos espirituais, não apenas em palavras, mas com o coração, fortalecendo a fé que edifica essa comunidade cristã com os nossos queridos irmãos. Dando sempre graças a Deus, nosso Pai, em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza nesse ponto a atitude de gratidão contínua do crente. O crente deve expressar gratidão, o agradecimento a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo a sua sabedoria, sua bondade por meio de Jesus Cristo. Isso reflete uma postura de confiança e dependência de Deus no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas também, não somente quando grandes coisas acontecem. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ah, maravilha! Sujeitando-vos uns aos outros. Se eu quero trazer isso aqui, deixar isso claro para mais adentro um pouquinho, quando se fala da sujeição da esposa para com o marido. Sujeitando-vos uns aos outros.
Então, também aqui está incluído o relacionamento conjugal, sujeitando-os uns aos outros, e não fazendo com que a esposa seja colocada como um capacho, como muitas vezes se pensa por aí, ou se fala até, chega a esse ponto assim. Não, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita, e etc, etc. Então, faz desse texto um pretexto. Como diz o pastor Luiz Saião, texto mal interpretado é problema arranjado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Mas aqui, se sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. A importância da submissão mútua entre os crentes, que está aqui enraizado no temor reverente a Deus. Isso reflete a humildade, o respeito mútuo que devemos ter uns pelos outros, reconhecendo a autoridade divina sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida e também em todos os nossos relacionamentos. Vamos lá. Participação de vocês aí. Esse texto, continuando, né, as recomendações dele, eu destaco o andar no Espírito, encher do Espírito, das coisas boas, aquilo que você tem o seu coração cheio, a sua mente cheia, é o que vai transbordar. Então, quanto mais de Deus, mais coisas boas a gente vai compartilhar. E gosto muito do 19, falando entre vós, quer dizer, que vamos usar o tempo que estamos juntos para darmos graças, para louvarmos, para nos alegrarmos uns com os outros, em vez de, às vezes, ficar falando da vida do outro, julgando o outro, né? Quando estamos, fulano, vamos parar com isso, vamos gastar o tempo entre nós dessa maneira. E sujeitando-vos uns aos outros. Significa o quê? Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou superior a você e nem você é superior a mim. Cristo, o Deus encarnado, se tornou um servo. Nós somos servos uns dos outros. Então, podemos nos sujeitar uns aos outros em amor e no temor a Deus. Amém, é verdade. A sujeição, às vezes, é um pouco uma linha muito suave que pode levar, né, a esse sujeitai-vos a um engano, né? Mas eu queria entrar, antes de entrar nesse sujeitai-vos, a um ponto anterior que eu achei muito interessante, que é em relação ao tempo. Há umas aulas atrás, acho que no mês passado, estivemos conversando sobre o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes fala muito sobre a utilização do tempo, sobre poder utilizar o tempo ao seu favor, de saber utilizar o seu dia a dia e ser grato pelo dia. Às vezes somos tão afanosos em querer saber e querer o que aconteça o dia de amanhã e perdemos todo um tempo de aproveitar o dia que Deus nos entregou como um presente e nos ficamos tão imersos na dependência do futuro que deixamos passar muitas coisas que Deus queria mostrar para a gente. Então, quando o tempo não é bem aproveitado, acontece isso, acontece que o valor que Deus quer te entregar nas pequenas coisas, finalmente fica desapercebido. E vivemos uma vida tão rotineira que perdemos toda a bênção de poder desfrutar de uma brisa, de poder desfrutar das árvores balançando, do calorzinho, do sol batendo. E Deus nos permite, através justamente deste capítulo, de poder nos mostrar que devemos ser gratos. Devemos ser gratos com o que Deus nos entrega. Na parte da sujeição, né, que estamos comentando também, esse sujeitar-vos é da maneira como Deus quer. Aí está dizendo no verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Então,
como é que eu me devo sujeitar no temor de Cristo? É a grande pergunta. É como eu devo aprender a me submeter em Cristo, mas também a amar ao meu companheiro. A gente há de tratar também o tema do marido e mulher, que não foi tratado aqui agora, mas Paulo enfatiza em que sejamos sujeitos a Cristo. Se somos sujeitos a Cristo, somos obedientes. Se somos sujeitos a Cristo, vamos andar pelo caminho que Ele traçou para a gente. E nesse caminhar que Ele traçou, com certeza seremos felizes. Então, é hora de baixar nossa guarda, ser humildes, dizer sim para Jesus, nos guie, Senhor, que vai dar tudo certo. Então, continuemos aí no Ser Pastor com o próximo assunto. Sem dúvida nenhuma, esse capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, tem sido muito usado exatamente nessa questão que vai seguir aqui agora, da questão da submissão e o amor na relação conjugal, onde Paulo esse tem dado pano para a manga, né? Muitas interpretações equivocadas e muita gente talvez até machucada por causa de coisas que têm sido ditas a respeito disso. Quando Paulo simplesmente está aqui trazendo uma comparação. Assim como Cristo se deu, amou a igreja a ponto de dar-se a si mesmo, e a igreja está sujeita a Cristo, mas não há uma divisão, Cristo e igreja se confundem, assim deve ser o relacionamento conjugal. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve estar submissa ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Essa comparação que Paulo está fazendo nesse texto aqui, né? Vós, mulheres, sujeitáveis aos maridos. Então, ele exorta as mulheres a submeterem aos maridos, não por inferioridade, mas por uma expressão de respeito à ordem divina estabelecida pelo casamento. Ele equipara submissão, justamente como disse, a referência ao Senhor, refletindo o princípio de liderança amorosa do amor sacrificial de Cristo para com a igreja. Ele se deu pela igreja. Marido, cabeça da igreja, como também Cristo é a cabeça da igreja, da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, ele traz essa analogia nesse papel do marido como líder do lar e Cristo como cabeça da igreja. Assim como Cristo lidera a igreja com amor e sacrifício, o marido deve liderar sua esposa da maneira semelhante, cuidando, protegendo, como Cristo faz com a igreja. Essa é a analogia que se tem nesse texto. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Então, ele destaca a relação simbólica entre o relacionamento de Cristo com a igreja e o papel da esposa em relação ao marido. Assim, a igreja que é submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido em todas as áreas da vida, refletindo essa ordem divina de liderança e submissão. Não, como disse, servindo de capacho para limpar os pés. Não para ser pisoteada, mas para ser amada, ser protegida. E assim nós vamos, então, caminhando. Vós, maridos, amai as mulheres, como também Cristo amou a igreja. E muitos maridos não querem ler esse versículo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Geralmente param a leitura no versículo anterior. Esse é o versículo que coloca muito marido em maus lençóis. O marido é chamado a amar a esposa, da mesma maneira como Cristo amou a igreja, demonstrando amor sacrificial e dedicado. Assim como Cristo deu a sua vida para a igreja, o marido deve amar e dar a sua vida para a esposa, para o seu bem, para a felicidade dela, priorizando seu cuidado e proteção. E aí vai novamente para o versículo 21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros, que também precisa estar acontecendo aqui. Vou ouvir a colaboração de vocês aí. Vamos lá. Esse texto ele é tão claro, né, tão claro, que por falta de estudo, por falta de uma leitura completa, é que vem vamos dizer assim, as distorções.
né? Aí, lá em Gênesis, quando Deus fala, né, que a mulher seria sujeita ao esposo e aquela coisa toda lá, que Deus dá uma orientação, a orientação foi dada justamente por conta do que aconteceu anteriormente. A mulher não foi sábia e o marido se deixou levar. Aí Deus vem e fala: a partir de agora vai ser assim. Mas nunca ele disse que era para o homem maltratar a mulher. Nunca ele falou isso. Aí entra uma visão distorcida do que Deus disse, e de lá para cá nós temos visto, né, coisas absurdas acontecendo entre os casais. E ao redor do mundo existem países que as mulheres não têm direitos mesmo, elas são totalmente submissas às ideias do homem. E o homem tem todo o direito. Inclusive, eu não sei bem qual é o local em que a mulher só senta à mesa para comer depois que todos os homens comem. Então, ainda existem essas coisas ao redor do mundo. Mas não venha me dizer que isso foi Deus que fez, porque não foi. Deus deu uma diretriz, depois que houve a queda da desobediência, uma diretriz para a humanidade. Agora eu vou dizer, o homem será assim, a mulher será assim, mas houve uma distorção. E agora o apóstolo Paulo retoma isso e diz: tudo bem, a mulher tem que ser sujeita a uma liderança, que eu acho lógico, todo grupo social tem que ter um líder, senão fica desorganizado, mas o homem tem que dar vida por ela. E isso assusta, né? Porque algumas mulheres, elas querem mandar, querem tomar posse de tudo também, para sofrimento dela. E os homens estão deixando o seu papel, que é outra coisa também para nós cristãos retomarmos. Há algumas igrejas aqui em Salvador que trabalham o homem de honra, trazendo para o homem o que Deus espera dele como homem. E também um curso que traz para as mulheres qual é o lugar da mulher, qual é, vamos dizer assim, as ações da mulher, que não tem nada inferior ao homem. Mas hoje em dia nós precisamos retomar isso, para que tenhamos lares mais ajustados, que as mulheres estão esgotadas e os homens estão saindo da sua responsabilidade de liderança, de proteção e de dar a sua vida pela esposa e pela família. Vemos como eu comentei na parte anterior, né? A parte sujeição é uma palavra que pode ter vários, digamos, significados ou índoles, vamos dizer assim, que podem nos levar a um erro, como o pastor bem mencionou. A sujeição muitas vezes é levado como Jussara comentou, né, aos maltratos, ao homem subjugar uma mulher. E esse é lamentavelmente o que a história tem apresentado, mas que não era realmente a visão de Deus ao mencionar esse subjugar, né, esse ser submissa, a submissão, mas sim a um termo de proteção. Como Jussara comentou, no passado, as mulheres eram protegidas pelos homens. Quem ia para a guerra eram os homens, e as mulheres ficavam em casa, sendo protegidas pelos homens. Foi decorrer do tempo essa mesma situação. Deus coloca mais responsabilidade na vida do homem que na mulher. Ele coloca o homem sobre a cabeça da família como um sacerdote, onde a responsabilidade de levar a palavra é sobre o homem. Então, quando se diz sobre a mulher, é para que ela possa ser protegida abaixo o calor do homem em si, e onde também vemos na palavra que devemos amar as mulheres, assim como Cristo se entregou pela sua igreja. Então, novamente nos coloca num papel de uma responsabilidade ainda maior.
ou seja, o fato de que as esposas amem os seus maridos, mas se sujeitem, fiquem embaixo essa proteção. Homens, protejam as suas mulheres, amem, mas ao ponto de ter que entregar a vida por elas. Então, para aqueles que se acham de que as mulheres devem ser subjugadas nesse aspecto, não. É o homem que deve saber proteger sabiamente e com amor a sua mulher e tratá-la com todo o respeito que se merece. Então, Deus nos ama de tal forma que Ele sabe como ordenar as coisas. O mundo está tão maluco hoje em dia que as mulheres hoje estão saindo para trabalhar, mulheres estão dentro desse trabalho deixando seus filhos na educação de outras pessoas. Então, já está tudo meio que distorcido. Homens estão ficando em casa, as mulheres estão saindo para trabalhar. E é triste, porque se está desvirtuando um pouco o que Deus deixou na sua palavra. Então, sejamos consequentes, aprendamos a sermos guiados pela palavra, que, como eu mencionei no início, só assim seremos felizes. Pastor? Nessa reta final aqui, nós temos aí a respeito do amor redentor, que Paulo continua falando sobre esse assunto aí, né? Essa passagem reflete esse amor sacrificial de Cristo para com a igreja, e ele compara, então, esse amor do marido para com a esposa a respeito do que Cristo fez em relação à igreja. Assim como Cristo purifica e santifica a igreja, os maridos devem amar e cuidar de sua esposa como a si mesmos, unindo em relação de amor e respeito mútuo, né? Outra vez, o versículo 21 vem à tona aqui, né? Para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Interessante que água, em termos bíblicos, sempre tem a ver com purificação, né? Nesse versículo, Paulo destaca o papel de Cristo na purificação da igreja, comparando a uma noiva preparada para o casamento. A água simboliza a palavra de Deus, purifica e santifica a igreja, preparando-a para ser a noiva imaculada para o grande dia que Cristo voltar, né? Versículo 27 vai dizer para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nesse trecho, então, Paulo destaca o objetivo de Cristo ao purificar a igreja, preparando-a para ser apresentada como noiva perfeita, sem mancha. Isso demonstra o amor e cuidado de Cristo pela igreja. E isso que ele fala, assim deve ser o amor conjugal. Assim o marido deve cuidar da sua esposa. Assim devem os maridos amar as suas mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, diz o próprio texto aqui, ama-se a si mesmo. Então, Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas da mesma forma como amam os seus próprios corpos, como amam a si mesmo. Ele diz que ninguém é que vai desprezar a si mesmo, a não ser que não esteja, digamos assim, as suas faculdades mentais em ordem, né? Senão ele não vai fazer mal a si mesmo. Se não quiser fazer mal a si mesmo, também não deve fazer mal à sua companheira. Nunca ninguém odiou a sua própria carne, diz lá no versículo 29. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a sustenta e alimenta a igreja. Mais uma vez, ele fala desse cuidado natural que as pessoas têm consigo mesmo. Assim também deve ser o cuidado para com aquele que é a sua companheira. E vice-versa, né? Claro que isso também acontece assim. Então, essa ligação, esse amor conjugal que Paulo faz aqui, ele termina esse capítulo com esse tema, né? Utilizando assim essa íntima ligação, essa união, digamos assim, quase que inseparável entre Cristo e a igreja. Ele faz essa comparação da união entre marido e esposa, né? Paulo instrui o marido a amar a sua igreja como a si mesmo, e a esposa a respeitar e submeter seu marido como a igreja se submete a Cristo. Essa é a ilustração que ele está trazendo aqui. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Versículo 30, ele fala a respeito disso. Esse versículo destaca a conexão
profunda entre Cristo e a igreja, comparando a relação de marido e esposa. Assim, os cônjuges tornam-se uma só carne. Lá no Gênesis está falado isso aí. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Enfatizando essa união profunda, indivisível, entre marido e esposa. Essa é uma união tão íntima que o esposo deixa sua família para unir-se à sua esposa, formando uma nova unidade, uma só carne, baseada no amor e na fidelidade. Esse é o grande mistério, diz Paulo lá no versículo 32. Porém, digo com respeito a Cristo e à igreja, essa comparação, essa associação que ele faz aqui. Portanto, temos que ler esse texto com essas questões, essa dupla visão. Igreja, Cristo com a igreja, marido e esposa, aqui faz esse relacionamento, ele faz essa comparação. O relacionamento matrimonial reflete esse mistério da união de Cristo com a sua igreja. Assim como o casamento é uma união íntima entre marido e esposa, Cristo e sua igreja estão unidos em amor e devoção, revelando a profunda conexão entre Cristo e o povo que é dele, resgatado pela sua morte na cruz. E aí vai dizer no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Essa passagem destaca a responsabilidade de cada cônjuge no casamento. O marido é chamado a amar a esposa como a si mesmo, refletindo o cuidado e devoção de Cristo para com a igreja. E a esposa é incentivada a respeitar, honrar o seu marido, promovendo a harmonia e a unidade no casamento. Eu quero concluir com 5 importantes lições que nós podemos aprender nesse capítulo. Primeiro, amor e respeito mútuo, que é destacado nesse capítulo. Amor e respeito mútuo. Não é um dominando sobre o outro, mas amor e respeito mútuo. Esse texto destaca essa importância do amor entre o respeito entre a mulher, que é a comparação que ele faz aqui, mas que se estende ao corpo de Cristo, que é chamado de Igreja de Jesus Cristo, evidentemente. Reflexão da relação entre Cristo e sua igreja. O amor, aliás, o relacionamento entre um homem e a mulher deve espelhar a relação entre Cristo e a sua igreja. Caracterizado pelo amor, sacrifício, compromisso mútuo. Isso implica em liderança amorosa e submissão voluntária em vez de dominação ou passividade. Terceira lição, importância da submissão e do cuidado mútuo. A submissão da esposa ao marido é uma subordinação inferior. Não é isso que eu estou dizendo. Ela não é uma subordinação inferior, mas sim uma disposição voluntária de honrar a liderança amorosa do marido. Agora, como a esposa vai honrar a liderança do marido se ela não for amorosa? Aí que a coisa pega. Por sua vez, o marido é chamado a cuidar e nutrir sua esposa, assim como Cristo cuida da igreja. Olha a responsabilidade do marido. Cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Quarta lição, uma união sagrada e compromisso. O casamento é considerado uma união sagrada. Uma aliança perante Deus e os homens. Requer um compromisso mútuo, fidelidade e disposição para superar desafios juntos em meio às dificuldades da vida. E quinta, viver em luz e santidade. Os princípios do texto nos mostram, que estavam lá no início do texto, que se aplicam não apenas ao casamento, mas também à vida cristã em geral. Devemos viver em luz, evitando a imoralidade e o pecado e buscando a santidade em todas as áreas da nossa vida, sejam elas relacionais, pessoais ou espirituais. Luz e santidade. Então, como disse lá no início, esse capítulo 5 de Efésios
é um roteiro profundo e prático para relacionamentos saudáveis, permeados pelo amor sacrificial e submissão mútua. A mutualidade de uns para com os outros precisa ficar bem destacada aqui. Esses princípios enraizados em relação, ou, digamos, na relação entre Cristo e sua igreja, transcendem culturas e épocas, promovendo a harmonia e o testemunho do Evangelho. Ao imitar o amor de Cristo, nós encontramos paz. Nós vamos promover a unidade e vamos encontrar alegria, refletindo a glória de Deus em nossos relacionamentos nessa jornada espiritual na qual nós nos encontramos. Então, acho que o capítulo 5 de Efésios é uma joia que nos é colocada nas mãos para revermos, analisarmos, reestudarmos e colocarmos em prática em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Vamos à participação de vocês. Está tudo dito. Maravilhoso, não é? Cristo, a igreja, o amor, o respeito, o companheirismo. E aí a gente vai ser feliz. Muitos de nós temos uns casamentos infelizes porque não seguimos a orientação de Deus. Então, que essa noite seja assim, uma noite de bênção e que a gente coloque em prática os ensinamentos de Efésios 5. Somente para concluir, dizer que é um texto maravilhoso, uma guia, como a irmã Jussara comentou, uma guia prática que devemos continuar em contínuo estudo para aprofundarmos ainda mais do que Deus quer para a nossa vida e para que continuemos nesse processo de melhoria até que Ele venha. Então, você que está em casa, continue lendo, aprofunde-se mais no que é este capítulo 5, indague sobre o efeito submissão, né, como foi comentado, está baixo, neste caso, baixo o cuidado de Cristo, ou como sermos imitadores de Deus. Às vezes essa palavra imitadores de Deus parece longe e difícil, mas se colocarmos e prestarmos atenção, não é tão difícil, mas precisamos ser responsáveis por aquilo. Bom, então, mãe Jussara, para finalizar. Desejo a todos um resto de semana abençoado e muita paz, apesar do mundo estar em polvorosa, mas que na nossa casa, no nosso coração, reine a paz de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que cada lar possa estar à paz de Cristo e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Pastor Arno. Vamos continuar investindo nosso tempo, nossos talentos para promover o reino de Deus. Que nós possamos fazer isso na vida particular, mas também coletivamente como igreja. E que a nossa programação da igreja nesse final de ano seja, digamos assim, voltada para essa meta e que nós possamos, já partindo para o próximo ano, que é um ano muito especial para a nossa igreja, os 25 anos, vai completar 25 anos em agosto próximo, então possamos ter isso em mente para que seja um ano especial, diferente, motivador, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos concluir mais uma vez orando. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra e obrigado pela forma tão clara que ela fala no nosso coração. Sê conosco, abençoa todos aqueles que têm e vão ter ainda a oportunidade de ter contato com esse conteúdo que aqui apresentamos, para que seja bênção na vida de cada um, que assim acontecer. Mais uma vez pedimos a Deus em favor dos nossos queridos que estão enfermos, estão necessitando muito da Tua ajuda, da Tua proteção e da Tua cura, para que seja restabelecida a sua saúde e estejam retornando aos seus lares e às suas atividades e a sua missão que Tu lhe confiaste quando aqui os chamaste. Amém. Abençoa a Tua igreja pelo mundo todo. Amém. E abençoa a Tua igreja, chamada Igreja Pérola dos Mares, Amém. na vida de cada irmão que ali faz parte, que ela pertence. Em nome de Jesus. Amém.